para conversarmos um pouco sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Allan Kardec produziu, com Allan Kardec, no período de 1857 a 1869, 32 publicações. Vou repetir, 32 publicações. A maior parte das pessoas conhecem as chamadas obras básicas ou fundamentais do Espiritismo, que normalmente estudamos nas casas espíritas. Dessas 32 publicações, 21 são livros. Então, temos 21 livros para mergulharmos no pensamento de Allan Kardec. Como Allan Kardec, nós vamos contar a produção dele no período anterior a Allan Kardec. Como vocês sabem, Allan Kardec nasceu no dia 18 de abril de 57. No dia 3 de outubro de 1804, nasceu Hippolyte Léon Denis Rivail. Allan Kardec começa como Allan Kardec com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Desde 18 de abril até março de 69, ele produziu 32 publicações. Como eu disse, 21 livros. Os 5 livros que a gente mais conhece, O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns, que compõem chamadas obras básicas. Temos ainda o que é o Espiritismo, temos a Viagem Espírita em 1862, o Espiritismo na sua mais simples expressão, as instruções práticas sobre as manifestações espíritas, a Lei dos Fenômenos Espíritas e os 12 volumes da Revista Espírita. A maior produção espírita de Allan Kardec é a Revista Espírita. São 12 livros, cada um do tamanho do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Livro dos Espíritos. Esta vasta produção nesse período de 57 a 69. Antes de entrarmos propriamente no estudo, eu quero abordar um pouquinho apenas para dar um gostinho para vocês do que é esta obra admirável do Livro dos Espíritos, que vocês já estudam na Casa Espírita. Eu vou fazer aqui apenas durante aí os nossos 50 minutos uma reflexão para ajudá-los, para provocá-los a mergulhar um pouco com mais detalhes e com mais profundidade nessa obra tão importante do Espiritismo, a primeira obra de Allan Kardec, obra na qual ele cria a palavra Espiritismo. Não havia Espiritismo antes, a palavra foi criada por ele nesta obra admirável, O Livro dos Espíritos. Ele vai criar a palavra no primeiro parágrafo, já no item 1 da introdução, dizendo que com esta palavra ele apresentava a doutrina dos Espíritos que estava contida neste livro. Bom, para a gente estudar essas 21 obras, nem todo mundo tem acesso fácil. Às vezes as pessoas não encontram a Revista Espírita. Há mais de 5 anos, nós comandamos, junto com um grupo de amigos, a criação de um site para que todo mundo possa estudar todas as obras de Kardec, ter acesso a elas, ligadas entre si, sem custo nenhum. Vocês só precisam ter conexão na internet. Portanto, não é totalmente sem custo, porque você vai ter que estar ligado à internet, você vai ter que pagar aí ao que você já paga para a sua operadora para poder simplesmente usar a internet. Mas uma vez que você esteja dentro da internet, você pode entrar no site. Eu vou mostrar rapidamente antes de discutir os Espíritos, para aqueles que querem estudar essa produção de Allan Kardec, possam entrar aí no site e olhar os 21 livros de Kardec. Com uma vantagem, como eu vou mostrar, as obras estão ligadas entre si. Então, se você vai estudar a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, você vai entrar lá, o site remete a você aos outros textos de Kardec que tratam desta primeira pergunta. Então, se você quer também, as pessoas que fazem aí palestras, nos grupos de estudos, que querem um
a encarnação, a reencarnação, o perispírito, e vai poder achar nas obras de Kardec tudo que ele trata desse tema. Eu vou mostrar muito rapidamente, 2, 3 minutinhos, e depois eu entro no estudo dessa obra dele. Então eu vou pedir licença a vocês aqui, eu vou ter que ficar numa posição meio aqui não muito conveniente para a gravação, porque vai aparecer o brilho da minha careca, né? Então, depois ele edita, né? Ele bota uma peruca mais agradável, né? Bom, o site para vocês estudarem é esse aí. Eu não sei o quanto vocês estão conseguindo ver aqui. Aqui estão as iniciais, que é o ipeh.com.br, lá em cima, IPEH, Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec. Ali vocês podem depois em casa mergulhar no site, tem todas as obras de Kardec em francês também, no original francês, tal como ele publicou. Então não é uma obra em francês moderna que você encontra na Europa. Nós percorremos bibliotecas do mundo inteiro e fomos atrás das edições originais. Então ali tem uma imagem de O Livro dos Espíritos de 1860, tal como Kardec publicou. Ali tem a Gênese, ali tem o Evangelho, todas as 21 obras você pode baixar nos originais franceses. Para quem tiver dúvida, se houve algum equívoco de tradução, você tem a obra em francês. Mas onde vocês vão entrar é ali, vocês estão conseguindo ler, nessa parte vermelha, está escrito ali, roteiros de estudos. Estão conseguindo ver aqui, do lado de cá? Vai definir, para a gente estudar o Livro dos Espíritos, é muito importante a gente compreender, primeiro, o que é o Espiritismo. Como Kardec responde essa pergunta, ao que é o Espiritismo? Existe uma obra chamada O que é o Espiritismo, escrita por ele, em que ele apresenta a sua resposta do que é o Espiritismo, já no prefácio da obra. E ele vai dizer aí, como está no texto, que o Espiritismo ele vai estudar os espíritos e suas relações com o mundo corporal. Esse é o objeto principal do Espiritismo, estudar os espíritos e suas relações com o mundo corporal. E também vai estudar na parte filosófica as consequências morais. Qual a moral que está por trás da interação dos espíritos com o mundo corporal? Nós vamos descobrir que essa moral é a mesma do Cristo, mas ela nasceu do estudo dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Aí ele vai então produzir a estrutura dessa obra admirável, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos de março de 1860, isso é importante observar. O livro que a gente estuda hoje na Casa Espírita, ele foi publicado em março de 1860. A primeira edição do Livro dos Espíritos foi publicada em 18 de abril de 57. Então veja, só 3 anos depois é que Kardec publica o Livro dos Espíritos definitivo, que as casas espíritas estudam. Este livro de abril de 57 era um livro menor, ele tinha só 501 itens. O livro que vocês estudam tem 1018 itens, o de março de 1860. Ele vai da pergunta número 1 até a pergunta 1019. E dá 1018 itens, porque a 1012 não existe. Houve um erro gráfico que Kardec dá 1010, o item 1010 pulou para o item 1012. A 1011 não existe. Esse é um erro gráfico que ele nunca corrigiu nas edições posteriores, porque é complicado corrigir essa numeração. A gente pensa que hoje você muda facilmente o texto no computador. A época dele, cada página de um livro era uma chapa de chumbo. Era uma chapa feita com aqueles tipos em chumbo, cada página. E a chapa era feita, era botada no cadeado, no lacre do autor, para que fosse para a gráfica e não houvesse adulteração. Então, se ele fosse trocar, por exemplo, essa correção, ele tinha que mudar todas as outras chapas, num custo absurdo. Então não há nada de cabalístico, nada de esquisito não ter a pergunta 1011. É muito mais um problema gráfico
por causa do custo de mudar as partes. Por isso, antigamente, quando se descobria um erro no livro, se publicava uma errata, que era uma página no final do livro, com uma errata, porque você escrevia só aquela página final, e você fazia a chapa de chumbo daquela página, você não ia lá dentro do livro e mudava, você publicava uma errata no final do livro. Há uma errata de O Livro dos Espíritos em 1865, em que ele faz correção. As edições hoje, a maioria delas, não bota essa errata. Ali no site do IPEAC você vai ler O Livro dos Espíritos com a errata que Kardec produziu em 1865, com as alterações pequenas que ele fez. Esse livro que eu quero rapidamente, nesses 30 minutos, passar para vocês, é este livro de março de 1860, que vocês estudam aqui na Casa Espírita. Ele foi dividido em 4 partes. Essas são as 4 partes. Na primeira parte, das causas primeiras, como o próprio nome diz, Kardec procurou estudar Deus, Espírito e Matéria, as 3 causas de tudo que existe. A causa primeira é Deus, que dá origem ao Espírito e à matéria. O Espírito é o ser pensante, é o que pensa. A matéria é o instrumento de que o Espírito se utiliza. Então, Deus, Espírito e matéria é estudado nesta primeira parte. E Kardec faz uma observação que muitos tradutores descuidaram. Espírito da primeira parte é Espírito com letra E minúscula. E o Espírito da segunda parte vai ser o Espírito com letra E maiúscula. E Kardec faz uma distinção muito curiosa. É que o Espírito com E maiúscula é o Espírito humano, é o ser pensante dos seres humanos. O Espírito com letra E minúscula é qualquer ser pensante, dos humanos ou dos animais. Então você pode dizer que um animal tem uma alma ou espírito com E minúscula, mas não o espírito com letra E maiúscula, que é o espírito humano. Kardec faz essa distinção da primeira para a segunda parte. Muitos tradutores descuidam e botam tudo espírito com E maiúscula, não fazendo essa distinção. E Kardec faz claramente a distinção entre o princípio inteligente que está nos animais não humanos e o princípio inteligente que está nos animais humanos, que é o espírito com letra E maiúscula. Depois a terceira parte, a segunda parte, ele vai estudar então o mundo dos espíritos e os espíritos. Na terceira parte, as leis morais, e depois a quarta parte, ele trata das esperanças e consolações. Ele terminou esse livro no final de 1859 para publicar em março de 60. Em 59 ele escreve um artigo na revista que ele diz assim: preciso de 10 anos para concluir os meus trabalhos. Pena que ele não disse 20, né? Ou 30. Ele disse que precisava de 10 anos e ele durou 10 anos. Em março de 69 ele desencarnou. Exatamente os 10 anos que ele precisava. Por que ele precisava de 10 anos? Porque ele sabia disso. Porque ao terminar o Livro dos Espíritos, ele definiu o projeto de trabalho dele. Se o Livro dos Espíritos tem 4 partes, eu preciso escrever 4 novos livros. É o que ele vai fazer. Então, ele vai escrever em 60, ele publica isso. Em 61, ele vai estudar a segunda parte, publicando o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns vai estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos. Depois, em 64, ele vai publicar a obra para estudar a terceira parte, as leis morais. Essa obra vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo, para estudar as leis morais. A quarta parte, ele publica em 65, Esperanças e Consolações. O que você deve esperar após a morte? Céu ou inferno? Felicidade ou infelicidade? Então ele vai estudar a quarta parte em 65 na obra O Céu e o Inferno, que por ter sido publicado em 1865, nós estamos comemorando quantos anos do Céu e Inferno esse ano?
150 anos. Tem muitas pessoas fazendo palestra este ano sobre essa obra de Kardec. Faltava publicar um livro que explicasse uma das partes filosóficas mais difíceis, que é a parte das origens. Ele vai publicar a Gênese, os milagres e as perfeições segundo o Espiritismo, para explicar, para detalhar a primeira parte de O Livro dos Espíritos. A Gênese é publicada em 68. Então, ele termina o trabalho em 68, ele conclui o seu projeto, que era produzir livros que explicassem este livro fundamental, O Livro dos Espíritos. Isso ele termina em 1868. Em 31 de março de 69, ele desencarnou, concluindo então o projeto de trabalho que ele havia planejado em 1859. Então ele vai na revista prever a sua morte 10 anos depois. E o que ela exatamente vai acontecer em março de 69. Além desses 5 livros, os 4 que nasceram do Livro dos Espíritos, ele vai escrever mês a mês os fascículos da revista Espírita, em que ele vai explicando as outras obras. Quem quer aprofundar o Espiritismo, conhecer, tem que estudar os 12 livros da revista Espírita. É quando Allan Kardec explica vários itens, várias perguntas, vários temas que estão nas outras obras. Muita gente, por não conhecer a revista, muitas vezes não entende certas coisas que Kardec fala, porque faltou ler a revista Espírita. Então, essa é a produção dele. Agora vamos entender um pouquinho essa segunda parte, o mundo espírita, o mundo dos espíritos. Para a gente entender como nessa segunda parte, Allan Kardec, ao estudar os espíritos e o mundo dos espíritos, ele não esqueceu nenhum tema. A gente diz, e ele vai dizer na introdução dessa obra, que este livro contém a doutrina completa, não falta nada. A doutrina completa nos seus princípios está na obra do Livro dos Espíritos. Seus princípios, o que falta fazer? Aplicar essa doutrina, desenvolver, explicar, mas não falta nenhuma lei, nenhum princípio, todos estão neste livro. Então vejam o poder de síntese dessa obra. Ali estão todas as leis, todos os princípios que dizem respeito aos espíritos e suas ligações com os homens. Para a gente entender isso, eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Suponhamos que o nosso universo inteiro esteja dividido em 2 cidades. O universo inteiro só tem 2 cidades. Consegue imaginar isso? Claro que eu pensei nas 2, a de vocês, São José do Rio Preto e Curitiba, que é de onde eu vim. Eu vou desaparecer com a minha cidade nessa brincadeira, né? Embora eu não seja nativo de Curitiba, eu sou Papagoiaba. Alguém sabe o que é Papagoiaba? Fluminense. Fluminense vocês sabem, não do setor do time Fluminense. Fluminense é quem nasce do estado do Rio de Janeiro. Eu morei um bom tempo pertinho de vocês aqui em Marília. Fui por 14 anos professor da Unesp de Marília. Então vivi pertinho aqui de São José e já estive em São José fazendo palestra. Há muito tempo já estive aqui fazendo palestra. Então, imagine que o universo inteiro só tenha 2 cidades. É uma imaginação. Não tem mais nada. Não tem mais nenhuma outra. O universo inteiro, não só o planeta, o universo inteiro só tem 2 cidades. São José e Curitiba. Agora você poderia perguntar, onde eu posso encontrar as pessoas, se só tem 2 cidades? Onde eu posso encontrar todo mundo, se só tem essas 2 cidades do universo? Bom, eu vou começar brincando. Uma primeira possibilidade é encontrar a pessoa viajando de Curitiba para São José. Pessoas que estão em trânsito de uma cidade para outra. É claro, aconteceu isso comigo, em que eu vim de Curitiba para São José. Então essa é uma primeira possibilidade de eu encontrar as pessoas que estariam em trânsito de Curitiba para São José. Não adianta imaginar que ela está passando por outra cidade, não. Nessa nossa imaginação só tem essas 2 cidades. Então ela viria de Curitiba para São José.
Simetricamente, o que eu poderia encontrar agora? Simetricamente, ou seja, raciocinando analogamente a isso, eu vou poder encontrar pessoas de que jeito? Ó, indo o contrário, de São José para Curitiba. Vai acontecer comigo logo depois do almoço, que eu vou embora para Curitiba. Então, inicialmente eu vou encontrar pessoas em trânsito de uma cidade para outra, se só existirem no universo inteiro 2 cidades. Mas eu só vou encontrar pessoas viajando de uma para outra? Não, eu também vou encontrar pessoas onde? Lá, tem gente vivendo lá em Curitiba, né? Tá certo? Não está em trânsito de Curitiba para São José, nem de São José para Curitiba. Ela está o quê? Vivendo lá em Curitiba. Analogamente, o que eu posso achar? Gente, onde? Olha nós aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos o quê? Vivendo lá, aqui em São José do Rio Preto. Então, se você tem 2 cidades só no universo inteiro, não tem mais nada, você pode encontrar pessoas em trânsito de um universo para outro, de uma cidade para outra, tá certo? E você pode encontrar pessoas o quê? Vivendo cada uma nessa cidade. Quem vive em Curitiba, quem vive em São José. Será que eu posso encontrar pessoas numa outra situação? O universo inteiro reduzido a 2 cidades. Será que eu posso encontrar pessoas numa outra situação? Bom, aqui devem ter pessoas da matemática, ou que gostaram, que estudaram conjuntos em matemática. O que você podia imaginar? Ou eu tenho pessoas isoladamente em cada uma, ou eu tenho pessoas saindo de uma para outra, e eu podia imaginar uma situação curiosa, da pessoa que estivesse nas 2. Alguém que estivesse vivendo como se vivesse nas 2 ao mesmo tempo. É o que eu teria, por exemplo, aqui, ó, uma pessoa que está aqui em São José do Rio Preto, mas ele também está em Curitiba. De que jeito? Por algum mecanismo, ele pode estar com o telefone aqui, interferindo lá em Curitiba. Ele pegaria o telefone, imagina, se você tem um parente em Curitiba, pega o telefone, liga para lá, acertei na Mega Sena por lá. Imagina o que você vai provocar no filho, na esposa. Se for na esposa em Curitiba, ela já vai para o shopping, não é isso? Aproveita, né? Você fala, tá aqui o cartão de crédito aí, tá certo? O homem também, o homem vai para a loja de eletrônico, para a loja de carro, não é isso? Então, você pode estar numa cidade como se estivesse também na outra, interferindo na outra. Aqui eu coloquei mecanismo de interação de hoje, internet, telefone, ou também pensamento. Quantas vezes você, com um pensamento aqui, se concentra em alguém que está em outro lugar, e a pessoa acaba, puxa, eu pensei em você, eu lembrei de você, e você às vezes estava orando por ela, você às vezes estava fazendo essa interação na cidade dela. Então, além de as pessoas estarem em trânsito de uma cidade para outra, vivendo isoladamente, cada uma em sua cidade, você tem pessoas o quê? Como se vivessem nas 2. Ela está numa, mas ela interfere na outra. Por simetria, o que eu posso encontrar aqui? Alguém que está lá em Curitiba e do mesmo jeito está aqui, interferindo aqui. Então essas são as situações que a gente chama possíveis de se encontrar pessoas se o universo tivesse apenas 2 cidades. Vamos repetir? Se o universo inteiro só tem 2 cidades, em que situações eu posso encontrar as pessoas? Em trânsito de uma cidade para outra, tá certo? Curitiba, São José, Curitiba, vivendo isoladamente nas 2 cidades, ou como se vivesse nas 2. Ela está numa, mas está interferindo na outra. Ela está na outra, interferindo na uma. Ou seja, a pessoa poderia como que viver nas 2. Daria para encontrar mais alguma situação? Não.
Se você pensa em termos de conjunto, ou os objetos estão os dois conjuntos ao mesmo tempo, ou estão isoladamente em cada lugar, estando os dois ou isoladamente em cada um. E a situação do trânsito, fala, o que isso tem a ver com o livro dos Espíritos? O que isso tem a ver com o que nós estamos estudando? Vocês vão descobrir já. Primeiro eu vou colocar aqui os 6 estados. Gravaram esses 6 estados? Gravaram? Vocês vão agora descobrir qual a ligação disso com o livro dos Espíritos. E a importância de memorizar essas 6 situações para você localizar qualquer assunto dentro da obra do livro dos Espíritos. Gravaram? São fáceis de lembrar. Agora eu vou fazer uma brincadeira, que agora vocês vão entender por que isso faz sentido. Eu vou fazer uma mudança aqui, ó. Agora eu não preciso imaginar. O universo está dividido em 2 grandes lugares: o mundo dos espíritos, dos seres invisíveis, e o mundo nosso, o mundo corporal. Agora não é mais uma imaginação. Kardec coloca que isso é uma realidade. Você pode imaginar o universo dividido em mundo espiritual de um lado, mundo corporal de outro. A única diferença é que não são 2 lugares distantes. O mundo espiritual está aqui, o mundo corporal está aqui. Mas didaticamente você pode separar como se fossem 2: o mundo espiritual de um lado, o mundo corporal de outro. Agora vamos raciocinar do mesmo jeito. Se o universo tem 2 mundos, o mundo corporal e o mundo espiritual, onde eu vou poder encontrar agora aquele homenzinho ali? Eu troco para espíritos. Onde eu vou poder achar os espíritos? De novo, quem gravou lá os 6 estados? Qual era o primeiro? Saindo de onde? De Curitiba para São José. O primeiro aqui qual é? Saindo do mundo espiritual e vindo para o mundo corporal. Tá certo? Essa é uma primeira situação. Tem alguma mulher grávida aqui presente? Então, se estivesse alguma mulher grávida, ela está carregando com ela um ser que está deixando o mundo espiritual e está em trânsito para o mundo corporal. Kardec dá um nome a esse fenômeno. Como é que é o nome desse fenômeno? De quando você sai do mundo espiritual, faz a viagem para o mundo corporal. Como chama esse fenômeno? Quem se recorda? Encarnação. Então, a encarnação é um fenômeno em que o espírito deixa o mundo espiritual, faz essa viagem para o mundo corporal. Qual é agora a segunda situação possível? Quem se lembra? Qual era a passagem do mundo corporal para o mundo espiritual? Kardec também dá um nome a esse fenômeno. E esse fenômeno tem um outro nome que a humanidade inteira dá o nome. Chama-se morte. A passagem do espírito do mundo corporal para o mundo espiritual, ou a desencarnação, ou a morte. Algo naturalista. Não sei por que as pessoas não gostam de falar sobre a morte. Apenas uma viagem para a cidade de origem, para o local de origem. O mundo espiritual é o mundo original, primitivo. E mais ainda, nós vivemos o mundo corporal um tempo muito curto. Muito curto. A maior parte do tempo de vida do espírito se dá no mundo espiritual. Às vezes passamos milhares de anos no mundo espiritual e 40, 50, 80, 100 anos no mundo corporal. Então, o tempo de existência aqui é muito menor do que o tempo de existência na chamada quem lembra o nome? Erraticidade. Erraticidade é o outro nome que Kardec dá ao espírito fora do corpo que não é puro ou perfeito. Kardec tecnicamente define a erraticidade como o estado do espírito que ainda precisa encarnar para progredir. Então ele vai dizer, não está em erraticidade os espíritos puros ou perfeitos, apenas os outros espíritos bons e os imperfeitos estão no estado de erraticidade. Então, é o mundo espiritual
daqueles que ainda não são perfeitos. Esse é chamado estado de felicidade. Então a morte é um fenômeno absolutamente natural e vai acontecer com todos nós. Pascal, o grande filósofo e matemático francês, Pascal, lá no século XVII, ele vai psicografar, vai escrever, vai ditar uma mensagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade, em que Pascal vai falar a importância da gente se preocupar com essa viagem. Vocês podem aí, vocês têm bolsa? Podem agora não me dar trabalho, depois vocês chegam em casa, olha na bolsa, ou olha no bolso de vocês têm aí a passagem número 2, está aí dentro do bolsinho de vocês. Essa passagem está lá, se você pegar, olha lá, vai morrer, a passagem está nominal e intransferível, você não vai conseguir transferir, e a data está apagada, você olha para a data assim, está apagada, você não consegue ler, mas a passagem já está no outro. E não adianta falar assim, vou jogar essa passagem fora, eu já achei, às vezes joguei fora, a danada aparece de novo dentro do bolso, aparece dentro da bolsa, ela não some, e o nome está lá. Você quer pensar no outro fulano, não, vai fulano primeiro, você não consegue trocar a passagem com ninguém, essa passagem é intransferível, mas está marcada. E Pascal disse, se prepare para essa viagem, do mesmo jeito que você prepara para fazer uma viagem na Terra. E se você quer se dar bem nessa passagem, Kardec é um capítulo da obra O Céu e o Inferno, e ele aprofunda isso na Revista Espírita para estudar só a passagem. Esse trânsito, esse número 2, é uma estrutura complexa em que Kardec estuda o que é esse plano da morte, quais as sensações durante a passagem, as percepções, o que acontece com a memória, se o espírito sofre ou não sofre nessa passagem, como se dá isso, o que ele enxerga, o que ele não enxerga, o que ele percebe. Tem que aprofundar o estudo do item número 2. Como se dá essa viagem? Não é uma coisa instantânea que você apaga os olhos aqui, é um trânsito que ele vai estudar. Para alguns pode durar segundos, meses, anos. Há espíritos que demoram anos nessa viagem. É que devem ter viajado com um gordinho, um fusquinha lá, 50 e pouco, que ia bem devagarzinho. Tem outros que vão de Ferrari, alta velocidade, a viagem é rápida. Tem outros que demoram mais. Tá? Todo um estudo sobre isso a gente não vai fazer isso aqui. Depois, então, eu já botei os 2 fenômenos: encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. Esses 2 fenômenos juntos dão origem a uma das leis mais importantes do universo, a lei da reencarnação, em que você vai e volta, fazendo várias vezes 1 e o 2 juntos. Mas é claro que a gente não fica só viajando, né? A gente também vive nas 2 cidades. Então Kardec vai ter que estudar o espírito vivendo no mundo espiritual. E ele dá um nome a esse tipo, ele chama vida espírita, ou vida dos espíritos. É o espírito vivendo lá no mundo espiritual. Ele vai estudar com profundidade no capítulo chamado A Vida Espírita, de O Livro dos Espíritos, como os espíritos vivem no mundo espiritual. Você vai descobrir como ele enxerga, como ele percebe, quais são suas limitações, como ele interage, como ele vive no mundo espiritual. Então esse é um fenômeno importantíssimo que ele vai aprofundar em O Livro dos Espíritos. Agora, você tem um lado ao contrário, né? Se eu tenho o espírito vivendo lá, ele também vai estudar o quê? No número 4, o espírito vivendo aqui, nós. Ele vai aprofundar esse fenômeno tão importante. Como se dá a vida do espírito no mundo corporal? O que o corpo faz com o espírito? Por que o corpo produz o esquecimento do passado? O que eu esqueço, o que eu não esqueço? Como se dá as limitações que o corpo coloca sobre o espírito? Os estados de loucura, os estados de genialidade, o gênio, a idiotia, a ignorância, o grande mestre, as limitações de memória, tudo que o corpo faz quando o espírito está ligado ao corpo.
Então ele vai estudar esse item 4 num capítulo admirável de O Livro dos Espíritos, em que ele estuda as influências do corpo sobre o espírito, quando o espírito está vivendo aqui no mundo corporal. Então agora nós já vimos 4, né? As 2 viagens, a vida dos espíritos nessas 2 cidades, e agora o que falta? Esse 5º estado, é o espírito que está no mundo corporal, está interagindo no mundo espiritual. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui. Alguém aqui andou pescando, cochilando? Kardec vai chamar esse 5º estado de alguém que está aqui na Terra, no mundo corporal, mas também está no mundo espiritual. Ele chama de emancipação da alma. O sono, a dupla vista, a letargia, a catalepsia são fenômenos do espírito que está no corpo, mas não fica muito satisfeito. Ele fica dando essas fugidinhas, principalmente depois de uma palestra assim, falando de tanta coisa. Até tem alguém aí que já foi para lá também? Alguém aí já deu uma pescadinha, como a gente fala no interior, já deu aquela pescada? Então esse é o estado de emancipação da alma. É o sujeito que está aqui, mas não está só aqui. Ele fica aqui, o olho aqui, o outro já apagou, ele já deu uma voltinha lá. Aí ele fica nos 2 lugares, estando aqui, estando lá, estando aqui, estando lá. Esse é o fenômeno da emancipação da alma, onde ele vai estudar todos esses temas: sono, sonho, letargia, catalepsia, sonambulismo, e aí vai. Todos os fenômenos em que o espírito está no corpo, está do lado de lá. Então, se alguém quiser saber onde eu estudo o sonambulismo em Allan Kardec, no capítulo que trata do espírito que está no mundo corporal e está ao mesmo tempo no mundo espiritual. Daqui a pouco eu mostro qual é o capítulo. E depois eu tenho o que está faltando agora para encerrar os temas. O que eu vou encontrar? O espírito que está no mundo espiritual e ao mesmo tempo está interferindo no mundo corporal. Kardec chama esse fenômeno de intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aí se dá todo o processo da mediunidade estudado nesse capítulo. O espírito atuando no mundo corporal, na mediunidade, as interferências dos espíritos, os fenômenos da natureza, na ação do espírito sobre a matéria, interagindo no universo material. Um dos fenômenos mais importantes que lamentavelmente a gente tem esquecido muito, que é a interferência dos nossos anjos guardiães, nossos anjos de guarda, que a gente tem esquecido tanto, e que Allan Kardec, neste capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, vai falar no item 495, está gravando, quem quiser depois pode chegar em casa e estudar, o item 495 de O Livro dos Espíritos, em que São Luís e Santo Agostinho, ao responder essa pergunta 495, propõe a teoria dos anjos de guarda, que a gente tem esquecido tanto. 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca faltar, nós temos a assistência do nosso anjo guardião. E mais importante ainda, esse anjo guardião de todos nós, de um Adolf Hitler a uma Madre Teresa de Calcutá, pouco importa se o homem é perverso, mau caráter, ou se ele é goloso, ele tem um anjo de guarda, que é um espírito bom da escala espírita. O que é um espírito bom da escala espírita? Não é uma boa alma, coisa diferente. A primeira vez que estudei a escala espírita, havia um erro do tradutor, que traduzia a obra. Ele botava que o espírito bom é aquele em quem predomina o bem. Eu era muito novo, muito jovem, quando estudei pela primeira vez, eu falava, predomina o bem, então eu sou espiritual. Vocês também. Todos vocês seriam espíritos
espíritos bons da escala espírita se a definição fosse o que predomina o bem. O fato de você estar aqui há quase uma hora aguentando a gente, se não predominasse o bem, vocês já tinham ido embora, iam fazer outra coisa. Então todos vocês seriam espíritos bons da escala espírita. Mas quando comecei a estudar francês, eu sempre brinco, no estudo francês que você cai na escala espírita. Ao estudar francês, a expressão não é essa expressão, até alguns tradutores modernos já alteraram a tradução. É aquele que só deseja o bem, que só pensa o bem, que nunca tem um pensamento mau. Alguém aqui se candidata? Vou explicar melhor. Os espíritos bons não sentem ciúme, inveja, mágoa, raiva, tristeza. Alguém aqui se candidata? Você já sentiu algum momento uma vontade caridosa de apertar o pescoço de alguém que lhe ofendeu? Já sentiu isso? Já teve um pensamento de dizer assim: o castigo tarda, mas não vai, Deus está vendo, Ele vai ver o que Ele vai sofrer. Já teve esse pensamento? Já teve? Então seja bem-vindo à ordem dos espíritos imperfeitos. Então Kardec vai dizer que os espíritos são de 3 ordens: os puros ou perfeitos, primeira ordem. Na terra só teria encarnado um dessa ordem, Jesus, nenhum outro. Na terra só teria encarnado um espírito da primeira ordem, embora o número deles seja infinitos. Qualquer ordem tem infinitos espíritos, mas a razão se Deus sempre criou de toda a eternidade. Se Ele sempre criou de toda a eternidade, sempre espíritos evoluíram, atingindo todas as almas. Mas encarnou na terra apenas um. Nós temos um DVD para explicar o que é essa escala espírita e a sua beleza e a sua importância. A segunda ordem são os espíritos bons. Eu digo, esse bom não é adjetivo, é o nome de uma ordem. Os bons são caracterizados por não ter nenhum sentimento ruim, nenhum pensamento ruim. Vou repetir: não sente inveja, ciúme, mágoa, tristeza, raiva, ódio. Vocês conhecem alguém? Já conviveram com um desses na terra? Lado a lado? Que nunca tem um ciúme, nunca fica com raiva, nunca fica triste, nunca fica aborrecido, nunca está revoltado, nunca reclama da vida. Vocês conhecem? Porque são raros os espíritos bons quando encarnam na terra, são raros. Então a terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Então se alguém aqui de vez em quando tem um pensamento mau, de vez em quando, seja bem-vindo ao time da terceira ordem. Esse é o time que tem a maior torcida do planeta. A maior parte dos espíritos, a esmagadora maioria, são espíritos imperfeitos da escala espírita. Veja, o nome imperfeito não é adjetivo. E a pessoa que ele é assim, espírito imperfeito é o que não é perfeito. Bom, se o espírito imperfeito fosse o que não é perfeito, o bom seria imperfeito. Veja, são 3, não são 2. Não é adjetivo, senão só seriam 2 ordens. Há 2 perfeitos e há 2 imperfeitos. Não, são 3. Então é o nome de uma escala, deveria ter um hífen: espírito tracinho perfeito, espírito tracinho bom, espírito tracinho puro. São 3 ordens de espíritos de todo o universo. Então nós estamos nessa terceira ordem. Há 2 espíritos imperfeitos, que alguns de vez em quando têm o desejo do mal, outros muito mais, de vez em sempre, não importa. Pastor ter de vez em quando um desejo do mal, para que você seja um espírito imperfeito. E os nossos anjos guardiães, de todos nós, sem exceção, espíritos imperfeitos, são espíritos bons da escala espírita. Por isso os nossos anjos guardiães não ficam com raiva, não ficam tristes, não sentem ciúme, não sentem inveja. Por isso eles nos aguentam, né? Você acha que alguém com ciúme, com raiva ia aguentar a gente? Ia dar uns cascudos, aí você não escuta, só faz coisa errada. Os espíritos bons são os nossos anjos guardiães.
e todos o possuíram. 24/7, oremos para esse Espírito, pedindo a assistência deles, que vai dizer Santo Agostinho de São Luís, que a assistência deles é ininterrupta. Ele vai dizer mais: nos hospitais, nos cárceres, nem nos lugares de devassidão, está lá no texto, estáis sós. 24 horas por dia, 7 dias por semana, esses nossos anjos guardiães captam nossas emoções, nossos pensamentos e nos ajudam. E vai dizer São Luís: não importa o mundo em que estejamos, eles podem estar num outro planeta, nos confins do universo. Como são muito evoluídos, eles interagem conosco à distância de onde estiverem. Eles escutam nossos pensamentos, nossas emoções e nos ajudam, pouco importa a distância. Não é que eles ficam grudadinhos ao nosso lado 24 horas por dia, estão ligados a nós 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então aproveitemos, oremos, entremos em sintonia com esses Espíritos que nos ajudam sempre. São psiquiatras, psicólogos, que não cobram nada, 24/7, nos assistindo, nos orientando, nos esclarecendo, nos ajudando a viver a vida corporal da forma mais digna possível. Então vamos aproveitar. Esse é o convite que fazemos a vocês. E como o relógio avançou, eu vou simplesmente, rapidamente, colocar aqui, para depois vocês pegarem o livro dos Espíritos e perceberem que agora todos os fenômenos estão aqui. Esses 6 fenômenos dão conta de todos os estados possíveis, de todas as situações. Por isso essa obra é completa. Não falta nenhum tema no livro dos Espíritos. Tudo que diz respeito aos espíritos e suas relações com o mundo corporal está lá. Você não vai encontrar nada sobre calvície, sobre unha encravada, isso diz respeito ao corpo. Sobre o tema espíritos e suas relações com o mundo corporal, tudo está nessa obra, não faltou nada. Todos os princípios estão colocados. Nós vamos aprofundar, a minha esposa está me lembrando, por isso que é bom, que a gente vai estar aqui dia 25/7, em São José de novo. Aí eu vou entrar com muito mais detalhes na obra inteira. Aqui eu falei apenas a segunda parte do Livro dos Espíritos. Um pedacinho dela no ESD, o encontro do ESD que vai ter em São José do Rio Preto, aqui na USE, no dia 25/7. Então quem quiser aprofundar conosco, mais ainda mergulhar nessa obra, essa data, 25/7, será um prazer recebê-los lá. Então eu deixo aqui para vocês um convite para estudar essa obra com profundidade. Quem quiser conhecer isso, nós escrevemos um livro que a gente explica as 4 partes do Livro dos Espíritos, cada uma delas. Aqui eu expliquei apenas um pedacinho da segunda parte. A gente explica por que tem 10 leis morais e não 9, por que a primeira lei moral é a lei da adoração, a última lei é de justiça, amor e caridade. Por que justiça, amor e caridade? Por que dessa ordem? Então a gente vai explicando a beleza do pensamento de Kardec e dos Espíritos, mostrando o quanto eles nos pensaram e nos ajudaram. E fica então o nosso convite, quem quiser visitar os sites que eu citei, façam essa visita. Só para encerrar, eu deixo aqui então para vocês o meu muito obrigado, que vocês tenham aí um dia especial. Quem quer conhecer o trabalho, nós temos também um canal no YouTube que você tem dezenas de vídeos com respostas, perguntas de graça. Você entra lá e tem muitas respostas, muitos textos, muitas explicações em vídeo da obra de Kardec. A gente só explica a obra de Kardec. Então quem quiser estudar os autores não vai procurar o Cosme Márcio, procura outras pessoas que estudam outros autores. Eu só estudo e explico as obras de Kardec, as suas 32 publicações. Não explico outros autores. Não é que eu não recomendo. Kardec recomenda a gente estudar tudo, é que não dá tempo para mergulhar nessas 32 publicações e explicar. Uma vida é pouco. Então a gente se dedicou a esse trabalho de explicar a obra de Kardec. Quem quiser outros autores, que busquem com outras pessoas. Eu não dou conta ainda, nesta vida, de completar um projeto de explicar as 32 publicações de Allan Kardec. Então fica aí o nosso muito obrigado. E não esqueçamos, item 495. Vamos
fazer uso do nosso anjo de guarda que nos acompanha, aprender com eles nesse processo de sintonia tão especial. Que vocês tenham um domingo de muita paz, que Deus nos abençoe. Muito obrigado a vocês por essa atenção tão querida durante esses quase uma hora de bate-papo aqui. Muito obrigado.